Boa noite! Chegamos para a nossa terceira e última live, uma masterclass, na verdade, né? Hoje a nossa masterclass para fechar esses 3 dias de conteúdo do nosso super conjunto aqui, do nosso super grupo de mentores que veio falar e nos ajudar a combater, né, esse momento de crise que vivemos, que ainda está incerto, mas com as pessoas certas do nosso lado, a gente consegue enfrentar, consegue aprender mais, consegue fazer desse momento algo ainda melhor, né, para que o nosso negócio se supere e seja ainda melhor. Então, hoje, para fechar esses 3 dias de conteúdo, nós vamos falar, já falamos, né, de tarde com a Ana, com o professor Cláudio, com a Ju também, com o German, sobre precificação, e foi um conteúdo maravilhoso, está salvo lá no IGTV do Hospedim também. Mas hoje a gente vai ver precificação de diárias na prática, também com 2 profissionais incríveis, o Jefferson Tokuda, que é professor, e o Fábio Passos, também consultor, especialista em hotelaria. E estão prontos aqui já, esperando pela gente, né, para entrar e começar essa super aula. Mas adianto também que vocês podem deixar dúvidas aqui nos comentários, que eles vão estar de olho para responder. Se não forem respondidas também no final da live, dando tempo, a gente consegue responder também, né, porque eu vou deixar com eles, vou passar a palavra para eles poderem passar o conteúdo, né, com mais calma, já que tem bastante coisa legal para hoje, já que a gente vai ver precificação na prática, o que é muito legal, né? Mas no final a gente consegue responder mais algumas perguntas e vai ser bem bacana também. Não deixe de comentar se for o caso, tá bom? Colocando aqui, então, chegando o Fábio e o Jefferson para conversar um pouquinho com a gente. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Tudo bom? Sim, tudo bem, gente. Vou pedir para vocês falarem, tá? Primeiro o Fábio, depois o Jefferson, pode ser. Quem é o Fábio? Né? Como que veio parar aqui no mundo da hotelaria, pode ser? Claro, então, obrigado pelo convite aí, agradeço ao Hospedim por capitanear esse projeto aqui da Liga Hoteleira, nesse desdobramento ao longo desse tempo que a gente está vivendo. Meu nome é Fábio Passos, eu sou professor, consultor e empreendedor na área de hospitalidade, tenho uma empresa de consultoria na área chamada Passos do Turismo, tenho um imóvel também que eu administro para a temporada, que é o Estúdio na Carioca, e sou professor em algumas universidades do Brasil, incluindo a Estácio, a FAEL, a UF, com formação também em turismo e hotelaria, pós-graduação também na área e mestrado na área de administração e alguma experiência na área de turismo, aí, incluindo aviação, hotelaria de cruzeiros, enfim, um pouquinho do que a gente faz e vem fazendo aí ao longo dos últimos anos. Jefferson, com você. Bom, primeiro quero agradecer pelo convite, né, do Hospedim, do professor Fábio. Meu nome é Jefferson Tokuda e sempre, desde que eu saí da faculdade, né, vim para a área da hotelaria, né, então trabalhei em redes hoteleiras, em hotéis independentes, e a área de revenue foi uma grande escola para mim, porque comecei com recepcionista, depois reservas, departamento de vendas, fui para a área de revenue, depois saí da hotelaria um pouco, né, mas dentro do que a gente já estou acostumado, assim, fui para uma OTA, depois retornei para a hotelaria de novo, também ainda na área de revenue, depois saí da hotelaria novamente, né, então estava trabalhando numa empresa de tecnologia, e hoje eu estou numa operadora de turismo na TBO Holidays. Então, uau! Venho permeando essa área, tanto do turismo quanto da hotelaria, e é uma paixão, né, desde que eu saí da faculdade. Obrigado pelo convite, e espero poder contribuir aí com conhecimento. Nós é que agradecemos, né? São 2 feras aqui hoje, então já imagino
o quanto que eu vou aprender também e o quanto todo mundo que está aqui com a gente vai aprender hoje. Gente, obrigada, a gente que agradece a disponibilidade. Vou deixá-los, então, né? E depois eu volto. Qualquer coisa também estou por aqui se precisarem. Tá bom? Vou compartilhar aqui a apresentação e é com vocês. Obrigado. Então, o nosso tema é o como precificar e validar a diária na prática. Então, vamos trazer um pouco da nossa experiência, né, nessa área, poder contribuir com os conhecimentos. Então, aqui, né, estamos nós aqui, o professor Fábio e eu. E aqui tem a agenda, né, da live de hoje, que nós vamos falar sobre a importância, né, sobre isso, sobre os custos e as despesas variáveis, a fórmula Hubbard e as análises posteriores, né, depois da aplicação dessa fórmula. Fábio? É isso mesmo. Então, pessoal, para a gente começar, é importante sempre quando a gente fala de precificação, esse momento que nós, como profissionais da hotelaria, gestores da área, pensamos nesse momento de precificação, é algo que é uma das decisões mais importantes que a gente precisa entender, que a gente precisa aplicar aos nossos serviços, mas é algo que muitas vezes não é compreendido pelo gestor de como que ele vai precificar essa diária desse serviço que ele está oferecendo. Então, é um desafio que a gente, ao longo dessa hora aqui, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, né? De que como é que a gente pode desmistificar um pouquinho, entender um pouquinho sobre algumas perguntas que a gente tem que se fazer e se planejar para que a gente consiga montar preços que sejam convenientes com os tipos de cliente e dentro do momento que aquele cliente está buscando se hospedar com você. Então, uma das perguntas, né, que a gente gostaria de fazer aqui, a gente pensar sobre é quanto que a gente deveria cobrar por essa diária? Qual é o preço médio que a gente vai cobrar? Qual é o preço, se ele vai ser único, se ele vai ser naquele momento? Como é que a gente vai pensar sobre essa questão, né, ao longo da nossa conversa? E aí, quando a gente pensa nisso, tradicionalmente, muitos meios de hospedagem vão pensar bastante na sua estrutura de custo. Ou seja, existe um cálculo ou algo empírico que o empreendedor, o gestor, o supervisor pensa sobre quanto é que a gente está gastando para que o nosso negócio fique rodando, continue rodando. E a partir desse pensamento de custo, se gera um preço. Então, é algo que a gente vê muito no mercado, essa questão de um olhar específico somente sobre o custo de quanto é aquela diária que está sendo precificada naquele momento. Tá no mudo, Jefferson, não estou te ouvindo, não. Desculpa. E uma das coisas mais importantes é realmente, né, responder aquela pergunta inicial, né, quanto devemos cobrar pela sua diária? E por causa disso, né, é uma atividade necessária, né, e importantíssima nos meios de hospedagem. A gente precisa ter, né, essa pergunta assim, muito bem respondida, é algo que a gente precisa ter sempre em mente, porque faz parte, né, do negócio, né, quando você tem seja um hotel, seja qualquer tipo de negócio que você tenha, você precisa responder, porque é a questão da sobrevivência, né, não só sobrevivência, mas em busca também da lucratividade. Então, é muito importante que essa atividade seja levada muito a sério, porque, né, e disso depende, né, não só, né, a vida da empresa, quanto também, né, dos funcionários, dos colaboradores que trabalham, né,
no caso aqui, no meio de hospedagem. E para isso, né, pessoal, a gente tem que pensar, desculpa, Jefferson, em 3 pontos, claro, né, que são importantes para a composição desse preço que está sendo ofertado. A gente pensar efetivamente no custo, mas a gente tem que pensar também no valor que o cliente vê para o nosso negócio, isso é fundamental. Então, pesquisas para entender como é que o meu cliente vê o meu negócio, para que eu coloque um preço que seja condizente com o que o cliente espera de preço para aquele meu negócio, que pode ser um preço alto, né, para aquele público, ou baixo para aquele público, mas ele tem que olhar para o meu tipo de meio de hospedagem e entender que aquele preço que eu estou oferecendo, na cabeça dele faz sentido para aquele tipo de serviço que está sendo oferecido. Então, por exemplo, se está sendo oferecido ali uma diária para um meio de hospedagem que, por exemplo, é do segmento de luxo, e aquele preço, no olhar daquele consumidor, daquele potencial cliente, não é condizente com aquela realidade, entra aquele famoso ditado: quando a esmola é demais, o santo desconfia. Então, o preço tem que estar equilibrado com essa questão de quanto que o consumidor percebe do valor do seu meio de hospedagem, da sua marca. E também tem que levar em consideração o quanto a concorrência, a tua vizinhança está cobrando. Entender, né, a cesta competitiva, né, o professor Jefferson? Sim, essa questão desse mercado para que tenha um market share da região. Sim, com certeza. E essa questão do valor para o cliente é muito interessante, porque a gente pensa em alguns, saindo da hotelaria, né, a gente até pensa em produtos, né, por exemplo, uma Ferrari. Você não pode não saber o valor da Ferrari, né, exatamente qual é, mas você já tem uma ideia que é um preço assim, bastante elevado. Então, se você vê em algum anúncio ou na televisão um valor que é muito abaixo, como você falou, você começa a desconfiar. Então, o cliente, ele, dentro da mentalidade dele, ele, de forma empírica, ele já vai traçando níveis ou faixas de valores, de preços, né, com cada tipo de produto. Né? Então, o que você comentou realmente é muito pertinente em relação ao valor por cliente. E uma outra coisa também que é importante é você utilizar o conhecimento do segmento de clientes, né, e quanto que eles estão dispostos a pagar. Né? Porque dependendo do segmento, né, que é muito importante, né, dentro da área de revenue, você segmentar, ou seja, dividir, né, o público, né, em segmentos, porque cada um tem uma característica diferente, né, tem, por exemplo, o segmento corporativo, por exemplo, ele normalmente reserva de última hora, muitas vezes escolhe o meio de hospedagem, a empresa onde essa pessoa trabalha, né, ou, por exemplo, segmento de lazer, né, a pessoa, ela se organiza com antecedência, ela faz a reserva com antecedência do hotel, porque envolve aéreo, envolve outras coisas, né, outros itens ali, né, se tem, por exemplo, um feriado, se a pessoa está em férias. Então, é muito importante, né, que cada segmento ela tem uma característica própria e também essa disposição de pagar, ou seja, num corporativo, normalmente a empresa que vai pagar, né, então o cliente, ele, né, o hóspede, ele nem vai poder escolher, nem vai saber exatamente, né, muitas vezes o valor. Já uma pessoa que vai a lazer, ela, dependendo do sonho, enfim, do que ela pretende fazer, né, ela vai e pode pagar mais ou pode pagar menos, né, isso dependendo de várias características. Né? Então,
a grande pergunta, né, é qual é a sensibilidade do seu cliente ao preço. Então, é muito importante conhecer o seu cliente. Só para complementar, a questão do cliente, como o Jefferson falou, do cliente corporativo, por exemplo, você tem dois tipos de cliente. Você tem o cliente que é efetivamente a empresa que está contratando aquele serviço de diária de hospedagem naquele meio de hospedagem, Sim. E você tem o cliente final que efetivamente vai se hospedar lá, cada um com uma parcela aí na decisão de compra, né? Às vezes o consumidor final não tem uma parcela na decisão de compra, mas ele vai opinar também no final, porque é ele que usufruiu daquele tipo de serviço. Como o Jefferson falou, a questão do de lazer não, é diferente. A pessoa se planejou, se organizou, na maioria das vezes, para se hospedar no seu local, pesquisou de forma antecipada, viu as suas informações, seja no seu site, nas suas redes sociais, nas agências que são suas parceiras, para que efetivamente compre isso. E aí uma pergunta também que a gente coloca é relacionada à sensibilidade do seu cliente com relação ao preço. Tá? Não necessariamente, dependendo do segmento, o cliente vai se preocupar com o preço. Tanto, atenção, tanto com relação ao preço da diária, quanto com relação a preços de serviços que podem ser agregados à diária, que podem ser um check-in antecipado, né, o early check-in, tanto quanto o late check-out, que é uma saída tardia. Alguns meios de hospedagem já partem de uma premissa que vão oferecer aquilo ali como cortesia, ou que não vão oferecer porque não tem a disponibilidade. E aí o primeiro que oferece como cortesia deixa de maximizar sua receita, porque o cliente ele pode estar disponível e propenso para efetuar o pagamento desse complemento, e o outro que nega porque tem uma reserva já para chegar, poderia maximizar a sua receita, controlando os horários de chegada e saída com mais exatidão, com mais noção de chegadas e saídas, inclusive, dependendo do que for, pode compensar até você esticar esse late checkout para um que já está na casa, que a gente diria assim, e deixar o apartamento já com um custo já equilibrado. Então, são atenção também, inclusive, a fontes de maximização de receita que podem ser geradas a partir de negociações com o cliente antes da chegada dele e também durante a chegada dele. E é muito isso que você colocou, professor Fábio, é muito importante e abre também né, uma discussão, por exemplo, do tipo no hotel, né, independente se é um hotel de lazer ou um hotel corporativo, por exemplo, o que esses meios de hospedagem oferecem além, né, da hospedagem, né? Se ele tem um restaurante, se ele tem parte de eventos, o que ele, né, o que ele tem ali, né, no meio de hospedagem que pode fazer com que o hóspede gaste mais lá dentro, né? Então isso acaba ajudando também, né, em ter mais receitas, né, o gestor ter mais receitas ali, e ao invés de, por exemplo, o hóspede sair para a rua e comprar as coisas lá fora, né? Então, eu vejo que quanto mais ele pensar, né, em manter o hóspede dentro do hotel, né, ele vai conseguir maximizar cada vez mais as suas receitas. Então, né, acho que é muito importante, né, você, gestor de meio de hospedagem, poder pensar, claro, que, né, também o que a gente que é muito importante, né, verificar o custo, verificar também qual é o que o público quer, né, qual é esse público que você está atrás, né, você está procurando, o que eles buscam, né, então isso é muito importante. Bom, e depois temos algumas premissas aqui, né, para a gente já iniciar nesse estudo, né, que são primeiro os custos fixos, né, que são aqueles custos, como o nome já diz, né, é um custo ali que
né, ele permanece constante. Então, independente da taxa de ocupação do meio de hospedagem, ele se mantém o mesmo. Então, por exemplo, se você tem os colaboradores, se a ocupação tiver 10%, você tem que pagar esses colaboradores, o salário deles, né, os impostos, enfim, que incide sobre esses colaboradores, energia elétrica, você tem que pagar, por exemplo, internet, TV a cabo, então pode estar zero, não tem ninguém no hotel, você tem que pagar né, internet, você tem que pagar a TV a cabo. Então, esses são os custos fixos. Então, você, gestor, que né, precisa elencar quais são os seus custos fixos, né, para que você tenha comece, né, com essa lista, para que depois a gente venha falar sobre, né, a precificação propriamente dita. Até para complementar, Jefferson, depois complementar um pouquinho sobre a questão falar. de custos fixos, né? A gente tem que pensar, inclusive, na revisão de alguns custos fixos, que, por exemplo, muitos dos meios de hospedagem, inclusive, oferecem TV a cabo, por exemplo. E aí, dependendo do seu cliente, é possível, né, dependendo do seu segmento de cliente, que você precisa estudar e entender ele, é possível que ele já tenha um serviço de streaming preferido, que ele nem vai ligar a sua televisão para usufruir de uma TV a cabo, ou que ele se contentará com uma TV aberta. Ele pode já, né, utilizando a Wi-Fi do seu meio de hospedagem, vai se conectar ao Netflix e outros serviços de streaming, ou ao YouTube, como a gente está aqui agora, para se divertir, para o entretenimento dele, para estudar o que ele desejar, e não necessariamente ele vai usar os serviços da TV a cabo, que é efetivamente um custo fixo que você tem dentro do seu meio de hospedagem. Então, após uma pesquisa, após o entendimento do seu segmento de cliente, é interessante pensar se você precisa manter, se você pode renegociar, se você pode reduzir alguma coisa com relação a isso, porque esse efetivamente é um custo fixo que você vai pagar, como o professor Jefferson falou, tendo hóspede ou não tendo hóspede, dormindo com a casa cheia ou com a casa vazia, você vai ter que pagar o custo fixo dessa TV a cabo. Então é um tipo de custo que, inclusive, nos dias de hoje, é algo que a gente tem que repensar se ainda faz sentido para o meu tipo de negócio. Com certeza. Eu vejo que esse tipo de atenção, né, e de análise realmente faz uma grande diferença, né? O que realmente é necessário e o que realmente é possível cortar, né? Então, esse tipo de análise assim, para os gestores se faz completamente necessário, né? E como você falou, né, professor Fábio, de acordo com o tipo de público-alvo, né, é muito importante, né, o que dá para você cortar, o que você não dá para cortar, então é muito importante, né? Depois outro ponto são as despesas variáveis, né, que o próprio nome já diz, né, que varia. Então, ela vai variar de acordo com a demanda, ou seja, com a taxa de ocupação do hotel. Então, vamos colocar os amenities, por exemplo. Né? Se você está com 100% de ocupação, você vai precisar de muito mais amenities. Né? Se você, por exemplo, também depende do tipo de ocupação. Se por exemplo, um hotel corporativo, normalmente vão, né, uma pessoa. Agora, hotel de lazer, quantas pessoas acomodam uma determinada categoria de apartamento? 2, 3, 4, 5, né? Então, assim, é importante também saber, né, quanto que são essas despesas variáveis, né, de acordo aí com a ocupação e também apartamento. Então, por exemplo, né, resorts ou hotéis de lazer, ou hotéis, por exemplo,
ficam em localidades, né, seja em praias, seja em montanhas, né, tipo, por exemplo, Campos do Jordão, né, precisa fazer esse tipo de análise também, né? Então, propriamente, a energia, a gente falou da energia como custo fixo, né, principalmente nas áreas comuns, mas, por exemplo, numa taxa de ocupação, você vai ter mais apartamentos utilizando energia, né? Então, né, esse tipo de análise é importante. O café da manhã, por exemplo. Né? Então, só para complementar o que o Jefferson está falando da energia, desculpa, Jefferson, ainda mais nesse momento com diferença tarifária e também com cuidado da sobrecarga dos equipamentos. Né? Porque se você tem mais pessoas utilizando mais equipamentos dentro do seu negócio, sim, tem que ter cuidado, por exemplo, com um chuveiro que né, cai ali o disjuntor, você tem que ir lá verificar, então isso tudo também tem que ter muito cuidado com esse controle, além do custo da energia que é fixo mais o variável com essa oscilação, mais pessoas utilizando ar-condicionado, ventilador, chuveiro e também o número de pessoas utilizando. Então é fundamental, inclusive, ter essa percepção, inclusive com a manutenção preditiva e preventiva, para evitar esses impactos nos momentos de maior ocupação. Com certeza. E também uma outra ação, né, em relação à energia, professor Fábio, que você comentou, você negociar, né, com essas empresas, né, de energia, em relação, né, por ser um empreendimento, por exemplo, se for um resort de grande porte, ou mesmo um hotel com uma quantidade grande de apartamentos, né, é possível você, né, negociar, né, com essas empresas. Então, assim, a pessoa que trabalha na controladoria, né, o financeiro, enfim, precisa ter essa visão ampla do negócio. É importante conhecer também as questões operacionais do hotel. Né? Então, com isso, é muito importante, né? Eu brinco que o controller, né, a pessoa do financeiro, junto com o profissional de revenue management, junto com o gerente geral, né, são pessoas chaves que vão poder contribuir com essas informações, porque eles têm uma visão holística do negócio. Né? Não é só, claro, o revenue ele vai maximizar a receita, mas ele também precisa conhecer esses custos, essas despesas. Então é muito, muito importante essa união. Né? Não é somente o controller ficar como controller e o revenue só ficar ali dedicado às planilhas ou às análises do mercado, mas também precisa entender também todo o panorama do hotel. Né? E aí o que acontece? Você elencando os custos fixos, elencando essas despesas variáveis, é muito importante organizar essas informações, seja numa planilha, ou seja nesses sistemas, né, de controle financeiro, porque se você quer precificar, e também não só para precificar, é importante essa organização para você todo mês saber onde você está gastando mais, aonde você consegue reduzir, ou seja, é todo um trabalho de inteligência, né, no momento que você coloca essas informações, né, seja numa planilha ou num sistema de controle financeiro. Só pensar, por exemplo, em questões pessoais. Né? Então, eu tenho uma família, eu ganho X, eu gasto Y. Então, assim, em que partes, por exemplo, né, em pessoal, da minha vida que eu vou gastar mais? É na moradia? É no transporte? É na alimentação? Então, assim, onde eu consigo vislumbrar itens onde eu posso, por exemplo, na vida pessoal, economizar e nas outras que eu posso aumentar. Então, essa inteligência ela é muito importante.
Com relação à continuação, né, com a lógica da precificação, a gente, né, falou lá no começo sobre a questão de a precificação muito baseada em custos, mas, né, quando a gente só se baseia na questão dos custos, a gente deixa a oportunidade de maximizar nossa receita. Porque se você conseguir definir preços de uma forma que você consiga entregar para o seu cliente um preço, né, aquela máxima, né, Jefferson? Preço certo, na hora certa, no local certo, para que você consiga captar esse cliente. Ou seja, se o cliente está fazendo uma reserva de forma antecipada, ele provavelmente gostaria de algum valor mais em conta. Né? E para isso, de repente, você pode trabalhar, inclusive, nas flexibilizações da sua reserva. O cliente que está reservando de forma antecipada, por exemplo, você pode colocar um tipo de contrato que seja mais restritivo a ele. Ou seja, se você vai reservar com antecipação, você não pode cancelar sob pena de não receber aí o valor integral da sua reserva. Enfim, você pode colocar políticas mais restritivas ou mais flexíveis de acordo com a sua estratégia. Mas, ou o contrário, aquele que vai reservar de última hora, né, o last minute, e que vai fazer essa reserva por um preço que, na percepção dele, pode ser mais alto, e vai ser uma tarifa não reembolsável, como a gente chama em faixas de classes tarifárias aí, e flexibilização. Então, isso é muito importante para se pensar quando fosse montar uma tarifa. O que a gente tem que fazer é sempre fazer uma tabela, uma tarifa dinâmica. Você não pode ter, né, o que a gente recomenda é que você não pense num preço estanque de dia de semana, R$100, por exemplo, e final de semana, 150. Está resolvido ali. É importante que você pense nisso, pense no calendário de eventos da sua cidade, calendário de eventos até internacional. Pode ser que você receba clientes internacionais e aí você não considerou períodos de tempo ou de grandes eventos que, por exemplo, eu estou no Rio de Janeiro. Então, o Rock in Rio 2022 já anunciou. E é lá num período, e muitos meios de hospedagem que eu conheço, inclusive, já fecharam, já estão lotados para essa data. Mas é só no ano que vem. Mas quem não está atento ao calendário de eventos da cidade, perdeu a oportunidade de maximizar aquele momento que vai ser do Rock in Rio. E aí a pessoa já reservou, vai pagar uma tarifa que você não necessariamente tinha pensado para uma tarifa de grandes eventos. Então, essa questão do preço é sempre uma questão muito importante de você ir controlando, você estudar, inclusive, o histórico de compras do seu cliente, de reservas do seu cliente. Quando é que é o momento que normalmente ele reserva? Você tem mais reservas? 2 meses antes, 3 meses antes? Como é que é esse comportamento? Isso, muito provavelmente, se você utilizar qualquer sistema de informação, seja o do Hospedim, que está aqui capitaneando esse evento, seja de uma agência de viagem parceira, você tem um histórico ali de quando a pessoa fez a reserva e quando a pessoa vai se hospedar. Você analisa esses dados e vê se existe alguma homogeneidade para que você comece a fazer esse tratamento e entendendo, por exemplo, o meu cliente, normalmente, a maioria dos meus clientes reserva com 2 meses de antecedência. Então, se a gente está agora em setembro, o teu calendário de setembro já tem que ser reequilibrado, porque muito provavelmente agora eles vão começar a buscar datas nesse momento. Então, isso é muito importante para você sempre pensar naquele momento do seu cliente, do seu possível cliente, qual é o melhor preço, eu não estou falando de valores se é maior ou menor, estou falando melhor preço para ser ofertado para aquele seu cliente naquele momento. Sim, é verdade, professor Fábio. E aí, antes de entrar aqui para a fórmula, só comentando o que você falou, esse calendário assim, ele é muito importante também
né? Porque justamente é um momento onde eu conhecendo o comportamento dos hóspedes, né? Quando eles vão reservar, com quanta antecedência eles reservam, a gente, né, vai conseguir também determinar tarifas, né, de acordo com essa demanda. Se a gente já tem esse histórico, a gente já consegue, né, já ter tarifas específicas e diferenciadas para o evento, nessas as tarifas dinâmicas, né? Então, a gente não pode ter, por exemplo, como o professor Fábio falou anteriormente, ter uma tarifa de dia de semana e de final de semana. Não, o intuito, né, ao precificar é justamente o que? Você ter níveis de tarifas dependendo da localidade onde o seu meio de hospedagem está, ou até mesmo, né, o tipo de meio de hospedagem, dependendo, você fazer uma flutuação todos os dias, né? Então, para vocês verem, né, quanto mais a gente entende, conhece, né, o nosso hotel, conhece também os concorrentes, a gente consegue fazer essa precificação de uma forma bastante dinâmica. Mas antes disso... É aquela questão da cesta competitiva, né, Jefferson? Se você vê também os seus colegas ali, concorrentes, como é que eles estão? Tá todo mundo cheio e você tá vazio? Ou você tá cheio e eles estão vazios? O que está acontecendo? Isso é bem interessante de estudar dia após dia. Sim, é verdade. E isso também, como você falou, se todo mundo está lotado e o seu hotel não, isso já acende um alerta. Né? Porque por que o seu hotel não está da mesma forma que os demais? Será que você precificou errado? Pode ser uma das perguntas. Será que o seu produto, né, tem alguma defasagem em relação aos seus concorrentes, alguma coisa que está faltando, por exemplo? Ou vamos mais profundo também. Será que o atendimento do seu hotel é tão bom, ou ele é bom assim, ou não? Né? Porque, né, o atendimento faz uma grande diferença também. Então, essa questão dos recursos humanos, né, dos colaboradores, é muito importante nesse treinamento. Ou seja, a gente está falando de precificação, né, professor Fábio, mas aí a gente começa a entrar em outras questões que a gente começa a ver que o hotel, né, e toda a hoteleira, ela é muito grande e a gente não consegue, né, falar só de um assunto, porque a gente vai indo para os outros departamentos também, né? É porque tem impacto direto, né? Na verdade, se uma pessoa, né, normalmente quando o cliente, quando ele está comprando, ele vai te pesquisar nas redes sociais, vai te pesquisar nas agências de viagem online e vai ver ali sua nota, suas avaliações, e isso vai impactar na sua precificação também. Se você tem comentários abaixo da média, isso vai afetar a tua negociação, né? Então, isso é um cuidado, exatamente. Você tem, e como você falou antes, né, Jefferson? Essa visão holística é muito importante. Isso aí, professor Fábio. Então, agora nós vamos entrar aqui na fórmula Hubbard, que é um dos cálculos mais utilizados para precificar diária. Eu sei que é um momento assim que muitas pessoas, ainda mais, né, e sobretudo os estudantes, né, de turismo, de hotelaria, né, quando a gente, né, tá na faculdade, começa a ver número, né, é a hora que as pessoas muitas vezes fogem, né, dessa área, mas nesse caso aqui, ele é muito importante, essa fórmula. Ela parece complexa, mas assim, depois que a gente vai entendendo, ela vai se tornando mais simples, e também a gente vai conseguir entender toda a lógica por trás disso, né? E como o professor Fábio tinha falado anteriormente, né, que o cálculo, né, da diária
muito vista só com a parte dos custos, só custo, levando somente em consideração isso. Porém, né, nessa fórmula, a gente acaba vendo também outros itens, né, impostos, o valor da depreciação, o retorno sobre o investimento, ou seja, é uma fórmula, né, com mais itens, né, para realmente ajudar nessa precificação, né, porque o custo é uma coisa assim, né, bem, dependendo do hotel, né, ele já tem, assim, de uma forma muito mais fácil, né, pousadas, então ele tem esse levantamento muito mais simples. Porém, o que acontece com essas, né, a depreciação, ou seja, eu tô vendo o futuro também, que o hotel, por exemplo, ele vai sofrer depreciação. E depois, como que eu vou, com que recursos eu vou fazer as reformas, o retrofit? Então é importante ter levar em consideração outros itens além, né, dos custos. Tá? E aqui tem colocar aqui um exemplo, aí agora nós vamos entrar por uma parte mais numérica. Então, vamos imaginar um hotel, né, que tem um faturamento lá no ano anterior, né, de R$ 2.760.000. Esse hotel ele tem 80 apartamentos e ele teve uma taxa de ocupação média de 68%. Então, esse é o que aconteceu no ano anterior. Um cenário do ano passado. Então, aqui, né, essa fórmula ela vai levar em consideração os itens que a gente já tinha falado. Né? Então, um custo fixo, por exemplo, aqui de R$ 758.885, as despesas variáveis. Claro que aqui, né, nós colocamos aqui custos fixos, mas assim, no dia a dia, né, cada meio de hospedagem, cada hotel vai ter lá dentro dos custos fixos as suas classificações, que aqui está de uma forma bem genérica, porque, né, cada meio de hospedagem ele vai ter itens que outros não têm, dentro dos custos fixos ou das despesas variáveis, né, que ele deu 786.025, aí os impostos, também levando em consideração, seguro, também que é importante, o valor da depreciação, né, que está elencado aqui, o valor sobre o ROI, né, o retorno do investimento, e aqui outras receitas. Então, tudo isso aqui, todos esses itens aqui, elas são levados em consideração, né, para o cálculo, né, da diária. E aí, então, como que é feito esse cálculo? Essa primeira parte é a soma dos custos fixos, mais as despesas variáveis, mais os impostos, mais o seguro, mais o valor da depreciação e mais o valor sobre o ROI. Vocês percebam que dos itens falados anteriormente ainda está faltando um. Então, por enquanto, o cálculo é a soma de todos esses itens. Então, deu a soma aqui, deu R$ 2.023.310. Então, essa é a primeira parte aqui da fórmula. E depois a gente tem que subtrair aquele valor total, né, pelas essas outras receitas, que não são as receitas de hospedagem. Então, no total ali, né, a subtração deu R$ 1.747.310. Ok? E aí que agora sim a gente já vai ter aqui o resultado da diária. Então, eu tenho aqui o número de UHs, né, que a gente tinha comentado, 80. Esses 80 apartamentos, eles representam 29.200, né, apartamentos durante o ano.
né? No caso aí, 365 dias. Se eu tenho uma taxa de ocupação média de 68%, o que acontece? Isso representa o quê? Que eu vendi 19.850 apartamentos, ou UHs, né, unidades habitacionais. E aí, onde que eu vou chegar no preço da diária? É o valor total, né, que nós mostramos lá atrás, dividido pela quantidade de UHs vendidas por ano. Ou seja, aqui deu R$ 88 a sua diária. Então, aqui você já tem já um valor da diária, né? Claro que aqui ainda não está levando em consideração os outros fatores, né, que a gente já vai falar, mas aqui você já tem um norte, né? Não é porque eu estou no achismo, né? Que muitas vezes o que acontece é justamente você ter uma diária no achismo. Aqui não, aqui você já tem uma fórmula, você tem um valor, e daqui em diante, aí você consegue trabalhar de uma forma mais assertiva, né? Aí, complementando aqui, professor... só uma coisa, claro, né? Quando você chega nesse preço aqui, que é o teu preço real, estimado, a partir de um cálculo real, de acordo com a sua realidade, é importante que nesse momento você estude seu mercado. Porque não necessariamente, se o seu custo, se o seu preço total aqui, com todas as variáveis que o professor Jefferson apresentou anteriormente, ele está, por exemplo, metade do dobro, metade do que seus concorrentes estão oferecendo, é interessante você colocar o preço, mesmo que seja subindo, que é muito positivo, por sinal, né? Mesmo que você suba o seu preço, o dobro, por exemplo, para chegar ali numa faixa de valores com a sua concorrência, é interessante que você faça isso. Isso, inclusive, é um mundo muito positivo, né? Mas eu já vi isso acontecer em alguns locais. Porque o teu custo está baixo, a tua organização está com valores mais baixos, mas a tua concorrência está oferecendo 150, 160, por exemplo. Você nivela ali, pode colocar ou 140, ou colocar até um pouquinho mais alto que a concorrência, ver como é que teu público vai reagir, para entender como é que é seu mercado. Ou pode acontecer o contrário, né? Você está com um preço já mais alto do que a concorrência. Aí é o momento de você repensar, ver estratégias, ver alguma questão de repente, aplicar de alguma maneira algum desconto vinculado a alguma tarifa, por exemplo, como eu citei anteriormente, não reembolsável. Então, por mais que você tenha desconto em algum momento, você está garantindo um dinheiro para fazer o fluxo de caixa naquele momento e repensar como é que está a tua operação para que você reduza seu preço de alguma maneira para ficar com um preço competitivo. Então, a partir desse cálculo aqui que você sabe, olhando para dentro do seu empreendimento, aí você olha para fora também e vê como é que está o seu mercado para entender como é que os concorrentes estão trabalhando nesse momento. Professor Fábio, esse raciocínio assim, é muito pertinente, porque quando você tem um número, né, como aqui nesse exemplo aqui desse hotel fictício, deu aqui R$ 88, ou seja, já é um lote para você fazer as análises. Aqui é um ponto de partida, né, não é uma coisa que vai ser fixa, mas não, você consegue, a partir disso, estabelecer, né, analisar outras variáveis, né, que você comentou, né, do mercado, né, o hóspede, né, o produto. Então, assim, esse número, ele é um norte, né, e é muito importante, né, porque a gente não pode estar mais na questão do amadorismo. Eu acho que deu esse valor aqui, né? Ou então, muitas vezes, a gente, né, pergunta qual que é o valor, né, qual o valor da diária que se chega, né? E muitas vezes a pessoa, não sei. Então, assim, justamente para
por exemplo, esse número aqui é justamente para mostrar esse norte, né? E a análise, né, as análises posteriores assim são de fundamental importância, porque aqui eu estou vendo somente o que está acontecendo dentro do hotel, a realidade do hotel, mas o hotel ele não é uma ilha. O hotel ele está inserido numa localidade com competidores, com hotéis né, com os concorrentes, e então eu preciso agora sim sair e entender todo o contexto. E aqui, né, que o professor Fábio até tinha comentado já anteriormente, né, todo esse o calendário, né, a gente consegue estabelecer, né, tarifas, você consegue entender também, né, os preços dos seus concorrentes. Isso é correr na frente, né, Jefferson? Quando você tem uma visão antecipada e monta uma previsibilidade com relação a um calendário anual de eventos da sua cidade, você consegue trabalhar na frente, você consegue prever e com calma já ir se organizando, verificando a data comemorativa principal, por exemplo, do aniversário da sua cidade, ou se na sua cidade tem muita movimentação com relação ao Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia dos Namorados, Carnaval, Ano Novo. Então você já se organiza e já monta pacotes, tarifas diferenciadas para que você não seja pego de surpresa aí. Caramba, reservaram aqui em setembro e eu não vi. Aí depois quando você vai ver, realmente é porque é o aniversário da cidade e sempre tem reserva para essa data. E eu não vi isso, né, não me organizei antecipadamente e deixei de otimizar a minha receita nesse período. Então, você consegue, ao olhar o calendário, ter uma previsibilidade maior, inclusive montar campanhas de marketing para seus clientes provocando essa demanda. Olha, vai ter aqui o feriado tal, você não quer ficar conosco, enfim, ações de marketing que você vai planejar de acordo com o que você pensa para o seu negócio. Então, calendário de eventos, essa visão é muito importante para você tentar maximizar a sua receita. Exatamente. E entrando, né, na questão do mercado, né, é muito importante, né, dar concorrência, fazer pesquisas, né, de tarifas, inclusive existem até softwares, né, que tem os relatórios onde mostram, por exemplo, as tarifas da concorrência, né, nas OTAs, né, nas Online Travel Agencies, né, tem empresas que têm esses relatórios, então, assim, né, se não é possível pagar por esses relatórios, o próprio hotel mesmo pode, por exemplo, ligar para os concorrentes, ou mesmo ver na internet, né, no site dessas OTAs, ou nos sites dos próprios hotéis, né, então, assim, é muito importante, né, que a gente tenha né, essa visão para o mercado. E isso é importante porque se você vai fazendo essas pesquisas, e principalmente para períodos lá para frente, eu consigo ter um planejamento também maior né, para, por exemplo, aumentar os valores ou diminuir, melhorar as margens. Então, assim, é muito, muito importante sempre analisar, ou seja, quando você determinou a tarifa, por exemplo, daquele de R$88, é o primeiro passo. Depois, tudo isso que a gente está falando são os passos seguintes, e assim, ele está sempre se apresentando de uma forma muito dinâmica, né, professor? É verdade, é verdade. Já caminhando aqui para o nosso encerramento, para respeitar a nossa agenda de horário, né? Uma provocação também, como é que você está recebendo
os seus hóspedes, incluindo as crianças, né? Se você tem alguma coisa de acolhimento especial para as crianças, se você tem esse diferencial no atendimento, como o Jefferson falou anteriormente, também pode impactar, seja uma brinquedoteca ou seja uma caixa de brinquedos para eles em algum local estratégico do seu meio de hospedagem, porque isso vai agradar tanto as crianças quanto o pai das crianças, certamente. Então, a gente caminha aqui agora para o encerramento. Agradeço muito a possibilidade de conversar com você, Jefferson, nesse momento, junto com a Juliana, aqui da Hospedim, né? E queria até te passar agora para você fazer aí suas considerações finais, Jefferson, para a gente caminhar para o encerramento. Claro, professor. Quero agradecer, né, a Hospedim, agradecer também você, professor Fábio, nessa conversa, né? É muito importante a gente compartilhar esses conhecimentos e aqui tudo que a gente falou, né, de uma forma até resumida aqui, quais são essas análises posteriores, né? Tanto o mercado, concorrência, as tarifas, o produto, os diferenciais também do seu hotel e principalmente, né, o hóspede, né, que é a razão de ser do hotel. Né? Então, é muito importante. Muito importante. Então, eu quero agradecer aí pela oportunidade de compartilhar esses conhecimentos e fico aqui à disposição. A gente que agradece, né, por todo esse conhecimento, pela super aula que tivemos hoje com vocês dois, né, e até vocês fecharam agora com chave de ouro esses 3 dias, né, de evento onde a gente falou de pós-venda, de venda, de pós-venda, de precificação, entendendo que tudo isso precisa funcionar em conjunto, né, como uma orquestra, cada um com a sua função, né, para que tudo funcione do jeito que tem que funcionar e para que o hoteleiro tenha resultado com o seu negócio, tenha retorno, possa fazer ele crescer, né? Então, a gente está falando de algo que é uma base muito importante, a precificação. Então, vocês trouxeram pontos extremamente relevantes. Eu acho que deu para anotar muita coisa aí, pelo menos eu aprendi bastante. O bacana também, professor Cláudio, professor Jefferson, que vai ficar gravada essa aula aqui no canal, como as outras ficaram. Então, né, a gente vai continuar aí levando essa mensagem mais longe. Que bom. Muito obrigado pela... Beleza, conte com a gente aí e até uma próxima oportunidade. Um abraço, Jefferson, um abraço, abraço. Juliana. Até mais. Abração. Obrigada, gente. Obrigado. Uma boa noite. Obrigada a todo mundo que esteve aqui. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.